Fala pessoal, eu sou o professor Marlon Pereira, professor de Geografia, e estou aqui mais uma vez para resolver questões junto com vocês. Hoje nós iremos falar sobre geopolítica, sobre o comércio global, falaremos também sobre as disputas territoriais. Caso você queira revisar esse conteúdo, ele está no nosso material, no volume 11, capítulo 31. Durante a aula eu irei apresentar a vocês onde encontrar as questões para que assim você possa acompanhar as resoluções delas, ok? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula. A primeira questão de hoje, ela está no nosso livro de atividades, página 18, tá? Quinta questão. O texto dela diz o seguinte: visando a criação de condições de estabilidade e bem-estar necessárias para a convivência pacífica entre as Nações Unidas devem promover padrões de vida mais elevados, pleno emprego e condições de progresso econômico e social e desenvolvimento. Acerca do papel da Organização das Nações Unidas na geopolítica das nações, julguem os itens a seguir. Então, nós iremos buscar nos itens aqueles que estão corretos. E aí você pode marcar com X, colocar um pontinho aí nas lacunas, tá? Quando nós encontrarmos os itens corretos. Vamos lá. O item 0. Até hoje, as principais decisões da ONU são tomadas exclusivamente por membros permanentes do Conselho de Segurança. São eles: Estados Unidos da América, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Reino Unido, França, China, Índia e Brasil. Os membros permanentes do Conselho de Segurança são 5, tá? Estados Unidos da América, Reino Unido, França, China e a Rússia, não a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essa, cedeu ou deixou de herança a sua cadeira cativa nesse conselho para a Rússia. Então a Rússia é o 5º membro permanente desse conselho. Índia e Brasil são membros, que já participaram do conselho de forma temporária, mas não permanentes, tá bom? Então as 5 nações que estão inseridas no Conselho de forma permanente são os Estados Unidos da América, a Rússia, o Reino Unido, a França e a China. E eles não tomam todas as decisões da ONU, certo? As decisões não são tomadas exclusivamente por eles. Existem outros conselhos dentro da ONU que também têm poder de veto em outras áreas. Esse grupo de países tem o poder de vetar e aprovar sanções econômicas e intervenções militares sobre outras nações, tá bom? Item 1. Os países que são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU têm a prerrogativa de aprovar sanções econômicas e intervenções militares em qualquer país. Ok, esse item está correto, então você pode marcar aí com X. Os membros do Conselho de Segurança, eles têm essa missão de estabelecer sanções, ou intervenções militares sobre outros países. Caso um dos membros vete essas ações, ela será vetada por completo. Item 2. Alemanha e Japão não fazem parte do Conselho de Segurança da ONU. Esse fato é uma herança da Segunda Guerra Mundial. Isso mesmo. Como a Alemanha e o Japão pertenciam ao eixo, o lado derrotado da Segunda Guerra Mundial, eles deixaram de integrar um sistema militar conjunto. Então, nenhuma nação quis estabelecer relações próximas a esses países. Como a ONU é criada logo após a Segunda Guerra Mundial, essas nações elas ficaram fora dos acordos permanentes desse conselho. Item 3. A Conferência de Bretton Woods, em 1944, criou o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Mundial, organizações financeiras filantrópicas que visam a acabar com a miséria no planeta. Não. Tanto o FMI quanto o Banco Mundial são instituições financeiras de crédito. Então, eles fornecem créditos às nações subdesenvolvidas, para que essas possam, então, criar políticas de desenvolvimento, mas elas não são filantrópicas. Elas cobram elevados juros sobre esses empréstimos. Item 4. O balanço do poder no mundo está sendo alterado nos últimos tempos, pois China, a Rússia e o Irã
estão ampliando as suas influências e desafiando a hegemonia dos Estados Unidos. China e Rússia a gente pode colocar nesse papel, né, de tentar desafiar a hegemonia americana. Mas o Irã, por mais que seja um inimigo histórico dos Estados Unidos, ele não consegue desafiar a hegemonia americana porque não tem o mesmo poder econômico ou militar, ok? Então os itens que nós podemos marcar, porque estão corretos, é o item 1 e o item 2, ok? Vamos lá, próxima questão. A nossa próxima questão, ela está na página 42 e ela nos questiona o que significa desterritorialização, né? E pede um exemplo. Desterritorialização é a ação de perder um território. O que é um território? É uma área de poder. É a área que eu tenho posse, que um estado tem posse, que uma empresa tem posse, tá? E aí essa posse, ela pode ser estabelecida pela compra ou pela tomada, né? A dominação sobre o território de outro, ou de outro país, ou de outra empresa. Então, desterritorialização é a ação de perder, seja a influência, né? Ou seja, de forma militar, determinada área. Então, desterritorialização pode ser definida como uma quebra de vínculos, uma perda de território, um afastamento dos nossos territórios, havendo assim uma perda de controle das territorialidades, pessoais ou coletivas. Aí tem um exemplo, né, que é o Tibete. O Tibete é um país, ou no caso agora, uma província autônoma localizada ali próximo à Cordilheira do Himalaia. Essa região passou a ser dominada pela China, que passou a ter posse sobre esse território. Houve alguns levantes dos tibetanos contrário a essa dominação chinesa, mas até hoje o Tibete pertence ao território da China. Existem outros exemplos no mundo, como o Cáucaso, a Chechênia, né, que são territórios dominados pela Rússia. Mas de uma forma geral, a perda de território ela pode acontecer não só pela dominação militar, mas também por uma questão econômica. Ok? Vamos lá. Próxima questão, ela está entre a página 42 e a página 43. E ela tem um texto base, né, que apresenta a reunião, tá, da Assembleia Geral que pediu o fim do embargo econômico americano sobre Cuba. Aí o texto diz o seguinte: a Assembleia Geral da ONU votou nesta terça-feira pelo fim do embargo econômico, comercial e financeiro dos Estados Unidos contra Cuba. A resolução foi aprovada com 188 votos a favor, 2 contra Estados Unidos e Israel e 3 abstenções: a Ilha de Marshall, Palau e a Micronésia. A resolução reafirmou ainda outros princípios, como a igualdade das soberanias dos Estados, a não intervenção ou ingerência nos assuntos internos de outros países e a liberdade de comércio e navegação internacional, certo? Então, a Assembleia, ela votou pelo fim do embargo econômico, que é um embargo, professor. Embargo é um bloqueio que um país faz sobre outro. Esse bloqueio normalmente atrasa o país menos desenvolvido. No caso, o embargo que os Estados Unidos criou sobre Cuba atrasou bastante esse país, seja na questão produtiva ou no próprio acesso a bens de consumo. Bom? E aí os países passaram a discutir o fim desse embargo econômico para que pudessem ser definidas alianças com Cuba. Porque o embargo ele não está restrito aos Estados Unidos. As nações aliadas aos americanos também estabelecem esse embargo contra Cuba. Então vamos lá, vamos responder à questão. Apesar do maciço apoio internacional ao fim do embargo econômico imposto pelos Estados Unidos a Cuba, oficializado por meio de diversas votações na Assembleia Geral da ONU, que apresentaram placares contundentes como relatado acima, o embargo persiste e completou em 2014 52 anos. Esse acontecimento evidencia uma importante fragilidade da ONU que pode ser percebida por meio das seguintes situações.
Vamos lá. Alternativa A. Condenações votadas na Assembleia Geral muitas vezes não têm efeito prático. No caso relatado, a adoção de medidas concretas somente poderia ser aprovada em outra instância, o Conselho de Segurança. Porém, nele os Estados Unidos detêm direito de veto. Então, assim, quando nós falamos sobre embargos econômicos, o Conselho de Segurança ele tem o voto final, tá? No caso, todos os conselheiros têm que votar a favor do fim ou a favor do início de um embargo econômico. No caso, como os Estados Unidos é a favor desse embargo, ele sempre veta qualquer ação da ONU contra o embargo econômico sobre Cuba. Então, há um questionamento sobre o poder da ONU, principalmente nas atividades dos Estados Unidos. Então, essa é a alternativa correta, ok? Alternativa B. A Assembleia Geral da ONU, historicamente, apenas aprovou a adoção de sanções econômicas e intervenções militares contra adversários políticos dos Estados Unidos. Por isso, não é coincidência que a sede da instituição se situe em Nova York. Não é verdade. Outras ações contra outros países também já foram feitas, também já foram praticadas. Só que os Estados Unidos ainda têm uma grande influência, sim, dentro da ONU, mas essa alternativa ela não está verdadeira por completo. Alternativa C. O Conselho de Segurança da ONU precisa ser retirado da influência direta dos Estados Unidos, o único país que apresenta direito de veto. Não. Os outros 5 países também apresentam direito de veto e voto dentro do Conselho de Segurança. Os outros 4 países, aliás, quinto é os Estados Unidos, né? Rússia, China, França e Reino Unido, ok? São os outros 4 países membros do Conselho de Segurança. Alternativa D. Enquanto existia uma aliança política militar entre Estados Unidos e Israel, evidenciada no resultado da votação mencionada na matéria, o Conselho de Segurança pode impor apenas as decisões de seus interesses, vistos que ambos os países têm o poder de veto. Não, Israel não tem poder de veto. Ele não é membro do Conselho de Segurança. E a alternativa é, embora em tese todos os países que votaram a favor do fim do embargo se mostram simpáticos a Cuba, na prática nenhum deles mantém relações diplomáticas e comerciais com esse país por receio de retaliação dos Estados Unidos, reforçando assim o embargo. Não é bem assim. Algumas nações hoje já estabelecem comércio, tá, com Cuba, principalmente os países asiáticos, o Japão, a China, outros tigres asiáticos estabelecem acordo com Cuba, certo? Claro, a maioria dos países, por ter vínculos com os Estados Unidos, eles acabam por não definirem comércio com Cuba. Mas a maioria das nações, né, ainda estão distantes de Cuba, porém hoje há uma proximidade de algumas nações com o governo cubano que ainda encontra dificuldades para superar essa relação do embargo com os Estados Unidos. Ok? Então, pessoal, a alternativa correta dessa questão é a alternativa A. Tudo bem? Galera, espero que eu tenha ajudado. Um abraço e até a próxima. Valeu!